Então João, Evangelho de São João, chamado de Natanael, no fim do capítulo de número 1 de João, a partir do versículo de número 45, João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas vereis. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Assente-se no seu lugar e repita comigo o tema desta mensagem. Diga comigo assim: céus abertos. Céus abertos. Diga com um ânimo ainda maior, diga: céus abertos. Céus abertos. E por uma terceira vez repita: céus abertos. Mais uma vez: céus abertos. E nós veremos os céus abertos. O texto que nós lemos, vamos voltar nele no fim desta pregação. Mas eu quero dar uma introdução e fazer você entender. Olha, irmão, tira um pouquinho do som de fundo daqui. Aí na frente você controla. Tá bom, assim, obrigado. Na frente você controla aí. A introdução que eu quero trazer é: o que significa céus abertos? E para falarmos em céus abertos, temos que falar também sobre céus fechados. Quando os céus se fecham, lógico que eu não vou abordar tudo que se diz a respeito de céus abertos, porque é muita coisa para um culto só. Mas temos até o fim de fevereiro para nós podermos ter, não somente eu, mas outros irmãos estarão falando sobre este tema e discorrendo mais, e vamos conhecer sobre os céus. Você vai conhecer mais sobre para onde você vai. Irmão, você tem que ter como objetivo chegar no céu. Ouça bem, você não pode ir para o inferno. E o céu é uma realidade, e o inferno também é uma realidade. E nós podemos viver as duas coisas. Você sabia disso? Podemos viver as duas coisas já no presente. Você pode viver o céu agora e pode também viver o inferno agora. E tem muita gente que vive o inferno. Muita gente que vive o inferno. Da mesma forma que nós estamos clamando e chamando para que o céu se abra sobre nós, tem gente aí que a porta do inferno já está aberta para ele. Ele já está sentindo as chamas do inferno. Já está sendo atribulado nesta vida. Mas nós estamos sendo convidados a viver
as bênçãos do céu. Você pode dizer amém? Céus abertos significa que as bênçãos de Deus, elas são fluentes na sua vida, elas fluem. Que vem o sobrenatural de Deus, significa que as coisas dão certo. Às vezes a luta para que elas deem certo, mas elas dão certo. Os nossos sonhos, aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus, eles começam a dar certo. Céus abertos fala de milagres, fala de sinais e falam de maravilhas. Agora, em céus fechados, nós vamos falar sobre os dois, mas primeiramente vamos falar sobre os céus fechados. Céus fechados significa que não se tem acesso às bênçãos de Deus. O sobrenatural não acontece. As coisas começam a não dar certo. As pessoas que os céus estão fechados sobre elas, elas até perdem a capacidade de sonhar. Talvez você já ouviu falar por aí: ah, mas sonhar para quê? Sonhar para quê? Há pessoas que já não sonham, que já perderam a vontade do amanhã, que já vivem o hoje, mas com o amanhã incerto. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele te garante um futuro abençoado. Ele garante, quando Ele abre o céu sobre você, Ele garante que as bênçãos dele vai fluir sobre a sua vida. Céus fechados, em primeiro lugar, e depois vamos terminar sobre os céus abertos. Céus fechados e os seus porquês. Eu vou dar apenas 2 ou 3 motivos pelos quais os céus se fecham. E depois, mais tarde, poderemos ver mais motivos. Em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 23, você pode abrir aí a sua Bíblia. Deuteronômio 28, 23. Você vai encontrar aí descrito sobre os céus de bronze, que é o mesmo que céus fechados. O 5º livro da Bíblia, no princípio da Bíblia, você conta aí até o 5º livro. Você vai encontrar o livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 23. Diz assim: os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará chuva por sobre a sua terra, pó e poeira dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Que o Senhor nos guarde. Então fala aqui sobre os céus de bronze, os céus fechados, quando o povo não obedece à palavra de Deus. O primeiro motivo para que os céus fiquem de bronze, vou convidar você para voltar no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1, voltar alguns capítulos atrás, e você vai entender porque que Deus diz aí que os céus iriam se fechar sobre o povo daquela época, e também tem aplicação sobre os nossos tempos. E aí, capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28, vamos destacar aqui 2 motivos. O primeiro é queixas. Repita assim comigo: queixas. Diga assim comigo: murmurações. E aí no versículo de número 27 diz assim: olha, queixaram em suas tendas, ou murmuraram em suas casas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Posso ter a sua atenção? O primeiro motivo
pelo qual os céus se fecham sobre a vida de uma pessoa é o motivo dele começar a se queixar de tudo e mais alguma coisa. Ainda bem que você não conhece ninguém assim, não é? Lá em Portugal, porque vocês sabem que eu tenho uma perninha portuguesa, tem uma palavra que define esse tipo de pessoa, é o queixinhas. Não é, Nuno? É o queixinhas. Ah, mas ele consegue, sabe? Às vezes ele não espera nem sair da igreja. Às vezes aí no banco da igreja ele já está arrependido em nome de Jesus. Queixinhas. Murmurador. Muda de vida, muda de comportamento. Grava bem isso aí, irmão Edson, e depois coloca lá uma reprise. Que nós temos que acabar com isso. Você tem que acabar com isso na sua vida. Amém. Tem que acabar. Tem que acabar com isso na sua casa. Tem muita mulher queixinhas, tá bom? Que vive atrás do marido, o marido só está perdendo a paciência. É só queixa. E quando isso toma o sentido de murmuração, aqui a palavra queixa já está um pouco modernizada. Mas o mais duro era quando o povo começava-se a murmurar. E o problema quando isso acontece dentro da casa, você tem que tirar esse demônio de dentro da sua casa. O demônio da murmuração. Não vai levar a sua casa, a sua família a lado nenhum quando você começa a murmurar. Deixa eu te dizer, principalmente na frente dos seus filhos, você está gerando um murmurador. É verdade. Está gerando um mau caráter dentro da sua casa, dentro da sua família. Depois, mais tarde, quando ele chegar no trabalho, ele vai ser um queixinhas. Tudo que o patrão falar, ele vai murmurar pelos cantos, ele vai murmurar com os colegas, e Deus não abençoa o murmurador. É verdade. Quando você encontrar crente murmurador, você diz: você não está na posição certa, eu não me alinho com você. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pode ser até bonito, de olhos azuis ou de olhos verdes, e também tem olhos pretos bonitos. Querem olhar mais de perto? Podem ter belos olhos, bom penteado, está bem maquiado, mas se é murmurador, não deve ter a sua atenção. E você deve colocar ele no lugar dele. Irmão, arrependa-se. Arrependa-se antes que se abra um buraco debaixo de si e você seja engolido pelas trevas, porque é assim que acontecia. E você não pense que não acontece, que acontece. Muita gente começa a morrer aí espiritualmente por causa dessa situação. Os céus se fecham sobre os queixinhas, sobre os murmuradores. Que Deus guarde a sua vida. Você pode correr os seus olhos aí para o versículo de número 28. Estamos em Deuteronômio, capítulo de número 1. E eles continuam ali nas suas queixas e dizem: para onde iremos? Nossos compatriotas fizeram o quê? Nos desanimaram. O que diz aí a sua tradução, pastora Dayana? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Tem muita gente derretendo o coração do irmão aí. Muita gente derretendo. Aos desanimadores. Posso ter a sua atenção? Posso ter? Você nunca encontrou ninguém te desanimando aqui na Suíça, não é? Nunca encontrou ninguém
querendo derreter o seu coração. Ah, que coisa triste. O diabo quer deixar o seu coração em frangalhos, em pedaços. Ele quer usar pessoas para te desanimar. E aos desanimadores de plantão, ouça bem, aos desanimadores, se você tem isso na sua vida, porque tem gente que se empenha a isto, irmão, infelizmente, tem pessoas que se empenham em desanimar umas às outras. Misericórdia. Aos desanimadores, quero te dizer que os céus não vão ser abertos sobre você. Os céus serão de bronze. A chuva será de pó. Sua vida não será regada, mas é tempo de você mudar de atitude. Você pode virar para uma pessoa ou duas e dizer assim: eu vou animar você, irmão. Está aqui 2 motivos. Anima o seu esposo, a sua esposa. Anima o seu filho, amém? Anima o seu empregado, irmão. Anima o seu amigo de trabalho. Ele pode ser um chato, né? Mas anima ele. Não desanima não, pode ser pior para você. Anima ele. Deus abre o céu sobre aqueles que investem em animar uns aos outros. Vou dar um terceiro motivo. Depois já vou passar sobre os céus abertos. Abra sua Bíblia em Números, um pouquinho para frente de Deuteronômio. Livro de Números. Passe poucas páginas para frente. Deuteronômio. Não, para trás, né? Levítico, Números, Deuteronômio, para trás. Depois de Levítico. Volte um pouquinho, antes de Deuteronômio. Encontre aí o livro de Números, capítulo de número 14. Glória a Jesus. Ainda estamos falando sobre céus fechados. Capítulo de número 14 de Números, versículo de número 21 e versículo de número 22. Fala aí sobre a desobediência. Porém, tão certamente como eu vivo, estou no versículo de número 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor enche toda a terra, em que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes, veja aí. E não obedeceram a minha voz. No entanto, não verão a terra que os seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Pode olhar para mim? Escuta uma coisa. Quando você está sendo desobediente, você está provocando a Deus. E pior do que provocar a Deus é fazer isto 10 vezes. Ô crente! Ô irmão! 10 vezes não! Por favor! Oh, Jesus, tem misericórdia. Não acaba com o pastor, não. O seu filho já te encheu a paciência uma vez já. Passou. 2 vezes você já foi assim, meio pro caminho de uma surrazinha. 3 vezes
não faltou um puxão de orelha. 4 vezes a sua paciência já está. A 5ª vez você já não aguenta mais. Agora você imagina um Deus sendo importunado por gente ruim 10 vezes. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Ô, gente, misericórdia. Deus, nos ajuda, Senhor. Não obedeceram, desobedientes por 10 vezes. E tem gente tão desobediente. O pastor está falando: olha, eu falei, aí eu repeti, aí eu voltei a falar de novo, mesmo assim está batendo na mesma tecla, mesmo assim está na desobediência, e está falando: pastor, não entendo por que os céus estão fechados. Ah, não. Ah, mas você não entende mesmo? Ah, mas eu sei. Ah, pastor, eu ando tão triste, tão amargurado. Só chorar. Irmão, quantas vezes você está insistindo na desobediência? Está tentando, ou tentação. Alguém já encheu tanto a sua paciência que você virou para ele e falou assim: ô tentação, para com isso. Ô bichinho tentado, sangue de Jesus. Melhora para que os céus não sejam de bronze sobre você. Não obedeceram a minha voz. Vamos passar a céus abertos, porque também temos que desfrutar disso, não é, irmão? Céus abertos. Primeiro, a gente pode inverter as situações. Se você ou se nós não formos murmuradores, deixarmos as queixas, você vai ver que os céus vão começar a se abrir. Aleluia, Deus. Glória. Em segundo lugar, invertendo o que nós falamos, se você não for desanimador, se você procurar animar as pessoas, Aleluia. os céus vão começar a abrir sobre a sua vida. Glória em nome do Senhor. Aleluia. Em terceiro lugar, se nós não formos este antro de desobediência, se deixarmos toda a desobediência, escolher o caminho da obediência, eu vou te dar uma certeza: os céus vão se abrir sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. O texto, capítulo de número 1 de João, vamos voltar lá de novo, no Novo Testamento. Como prometi, no fim iríamos voltar aí, que está sendo a base desta campanha. Nós falamos aqui, em primeiro lugar, para vermos os céus abertos, não sermos murmuradores. Repita comigo assim: não sermos murmuradores. Não sermos murmuradores. Em segundo lugar, para vermos os céus abertos, animarmos uns aos outros. Repita comigo assim: animarmos uns aos outros. Animarmos uns aos outros. Em terceiro lugar, para vermos os céus abertos, temos que procurar o caminho da obediência. Repita comigo assim: o caminho da obediência. Caminho da obediência. E agora, em quarto lugar, no texto que nós lemos aqui, eu vou destacar o ato de fé, o crer. Para nós vermos os céus abertos sobre a nossa vida, nós temos que aprender mais sobre fé. Verdade, aleluia. Temos que, muito mais do que virmos à igreja, nós temos que crer. É verdade, Jesus. Eita. Isso implica empenho
da nossa vida. É verdade. E a história que nós lemos aqui, a história de Natanael, talvez você não ouviu falar muito sobre esse discípulo do Senhor. Ele não foi um discípulo, vamos dizer assim, que ficou em evidência. Mas quem disse você que Deus nos chama para nós estarmos em evidência? É verdade. Quem disse? Tanta gente que se aborrece porque não foi dado para ele ou para ela uma posição de evidência. Meu Deus. Atirou-me. Eu perdi, agora já não quero mais, porque tirou-me a evidência. Nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja colocado em evidência. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Que todavia Ele seja a estrela que brilha. Ai, irmão. Temos que ter cuidado como quando a gente quer ser a estrelinha do pedaço. Quando a gente quer ser, como que chama? É estrela mesmo, o topo da árvore do Natal. Como é que tem um nome, né? Tem não? Tem. Vamos chamar estrela mesmo, que deve ser estrela. Quando você quer ser o topo da árvore de Natal. Ai, queima. Queima. De princípio, aqui na igreja a gente não põe árvore de Natal. Não põe aqui. Eu vou na minha casa, o problema é seu, irmão. Eu não gosto de árvore de Natal. E não temos base bíblica. Você põe lá porque você quer. Ainda não arranjei nada que te impede de pôr. Mas o dia que eu arranjar, eu converso com você, viu? Mas tem gente que se não for a estrelinha, já não apareço, não quero mais. A estrela que deve brilhar é o Senhor Jesus Cristo. Ele que deve estar em evidência. Você vê que Natanael, ele estava debaixo de uma figueira. Fala comigo assim, figueira. Figueira. Pastor, mas o que significa isso? Inclusive Jesus, ele quando viu Natanael, ele disse logo, antes que quem te visse, antes que Filipe, foi Filipe? Foi. Filipe. Isso. Antes que Filipe te visse, Filipe de Betsaida, antes que Filipe te visse, eu te vi debaixo da figueira. É verdade. Aleluia, Jesus. Sabe o que quer dizer isto, irmãos? O debaixo da figueira, naquele tempo, as figueiras estavam normalmente nos terrenos das suas casas e muitas vezes nos fundos. Os fariseus do tempo de Jesus, aquela corja ruim, que eram religiosos e queriam todos os seus olhares para si, todos os olhares para eles. Eles estavam na praça, nas praças e a tradição diz que eles tinham sinos assim nas argolas dos seus mantos, das suas vestimentas, porque quando eles levantavam as mãos, os sinos tocavam. Aí toda a gente olhava para eles e eles começavam a fazer orações. Então eles queriam estar em evidência. Estavam nas esquinas, nas praças, e o próprio Jesus Cristo, ele advertiu, não sejam como eles, antes estejam nos lugares ocultos, procurem inclusive o seu quarto, fecha ali a porta e fala em secreto com o seu Senhor. É verdade. Debaixo da figueira não era um lugar de evidência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está vendo onde você está. E sabe de uma coisa? Figueira fala de história. Repita comigo assim, figueira simboliza Israel. Figueira simboliza Israel.
biblicamente, a figueira simboliza Israel. E quer dizer que quando Jesus viu Natanael, ele estava preso aos princípios que Deus deu ao povo de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que se prender naquilo que Deus está te falando aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quer dizer que Natanael estava observando a palavra de Deus. Há estudiosos que dizem que era impossível enganar Natanael, porque ele estudava, ele estava sempre ali debaixo da figueira. Quando falava assim, debaixo da figueira, é porque a pessoa era estudiosa, ela aproveitava muito tempo daquela região quente para ir para debaixo da figueira e ali participando dos frutos da figueira. Ela estudava a palavra de Deus, ela estudava as leis de Deus. Irmãos, olha, é tempo de nós começarmos a estudar a palavra. Se quisermos ver os céus abertos, comece a abrir a sua Bíblia. Olha, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar se queixando, está tão difícil, está tão duro, abra a palavra de Deus e diz: eu vou começar a meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. E antes que qualquer um te veja, deixa eu te dar uma notícia: os olhos do Senhor já estão sobre você. Você já vai estar recebendo as bênçãos que vêm de cima. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Isso significa também que Jesus viu a história dele. Oh, aleluia. Quando fala-se em figueira, fala-se da história de Israel. Uma história que não foi em todo o seu percurso feliz. Não foi em todo o seu percurso um mar de rosas. Mas foi uma história que foi trilhada e que foi de acordo com a vontade de Deus. Quando Israel obedecia, Deus abria os céus sobre eles. Quando Israel desobedecia, os céus se fechavam. Havia uma história. Deixa eu te dizer uma coisa. Há uma história e Deus está vendo a história da sua vida. E quando Natanael encontrou com Jesus, Jesus disse: olha, eu te vi debaixo da figueira. Sabe o que aconteceu? Natanael, ele recobrou de toda a sua história, ou quem sabe da história da sua família, ou quem sabe da história das pessoas que o rodeavam. Ele lembrou-se dos momentos difíceis que ele passou, e naquele momento ali, sabe o que aconteceu? Ele creu no seu coração. Ele disse: Senhor, tu conheces a minha história, tu sabes quem eu sou, o Senhor sabe que eu estou ali embaixo do pé de figueira, que eu estou estudando, que eu estou meditando, que eu estou revendo os meus atos, a minha história, e o Senhor conhece isto tudo. No entanto, eu declaro aqui que o Senhor é o Filho de Deus. Sabe de uma coisa? Deus conhece a sua história. Deus conhece por onde você passou. E deixa eu te dizer uma coisa: a tua história não deve endurecer a sua vida. A tua história não deve te distanciar do Todo-Poderoso, mesmo que a tua história seja boa, porque tem gente com história boa que está usando a história boa da sua vida para se distanciar. Eu quero te dizer que toda a sua história tem que te levar ao Calvário, tem que te levar aos pés da cruz, tem que te levar aos caminhos de Deus, tem que te levar ao Salvador Jesus Cristo. Eu te vi debaixo da figueira.
Então o coração de Natanael, que estava outrora fechado, se abriu. Meu amigo, abra o seu coração. Meu irmão, abra o seu coração, para que o céu se abra sobre você. Então Jesus declarou para ele: porque você creu. Repita comigo assim: você creu. Ah, irmão, ah, meu amigo, 2018 foi o último ano da sua incredulidade. 2018 foi o último ano em que você ficou com este coração de pedra, porque assim diz o Senhor: no lugar deste coração de pedra eu colocarei um coração de carne, que vai crer, que vai sentir, que vai se aproximar da presença de Deus. E por causa que você creu, Jesus declarou para Natanael: porque você creu, você creu. Eu vou repetir: você creu, você creu. Por este motivo você vai ver os céus se abrir. Tem gente aqui que crê, por isso os céus vai se abrir. Tem gente aqui que está confessando a sua fé, por isso a situação não vai ficar a mesma. Por isso as coisas vão modificar. Você talvez tem que crer. Você diz: eu vou lá e olha, eu vou observar tudo, mas tem alguém perto de você que está crendo. E quando esta pessoa que crê, os céus se abrirem, sabe de uma coisa? Você vai estar debaixo do mesmo céu. Você não vai escapar. O seu filho não pode escapar. A sua filha não pode escapar. Os seus amigos não podem escapar, porque eles estarão debaixo do mesmo céu que você. E você crê, e você crê, e você crê. E aquele que crê, diz a Escrituras, verá a minha glória. Nós cremos. Esta igreja crê, este povo crê. Nós estamos movimentando com pessoas que creem. Quem é que creem? Nós estamos debaixo de um céu, não que somente uma pessoa crê, mas há um conjunto de pessoas que estão exercendo a sua fé. E deixa eu te dizer, chegou o tempo dos céus se abrirem sobre a Suíça. Chegou o tempo dos céus se abrirem onde você está. Chegou o tempo dos céus se abrirem. Abaixando mais. Que abram os céus. 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 Aleluia. 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 Vai acontecer, meu amigo. Vai acontecer. Vai acontecer do pastor ter que mandar você embora da igreja, falar assim: já terminou o culto, não. Pastor, até agora eu não senti nada nessa igreja, mas você vai sentir.
vai chegar um tempo que os céus vai estar tão aberto que você não vai se aperceber. Vai acontecer um tempo que, sabe de uma coisa? Pode crer. Creia no que eu vou dizer. Você não vai conseguir parar de pé. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus já está abrindo os céus. Deus já está abrindo